Cannabis e TDAH. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma condição neurobiológica do desenvolvimento e existem várias características que são os sintomas do TDAH. Estima-se que o TDAH afete cerca de 5% das crianças em idade escolar em todo o mundo. E cada vez mais os diagnósticos vão acontecendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, à medida que se conhece sobre essa condição, sobre o TDAH. Por isso, hoje a gente vai conversar como a cannabis medicinal pode ser uma aliada no tratamento do TDAH. Três coisas que vocês precisam saber sobre cannabis no tratamento do TDAH agora. A gente convida o médico, doutor Gabriel Costa. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Boa tarde, Denise. Boa tarde, doutor. Obrigada por aceitar o convite do Portal Cannabis Saúde para esclarecer as nossas dúvidas e trazer todo o conhecimento sobre esses três pontos que eu selecionei. Começando pelas principais diferenças dos tratamentos com TDAH com cannabis e os tratamentos com alopáticos já tradicionais. Quais são essas principais diferenças, doutor? Pronto. Primeiro, vamos entender como funciona o tratamento dos alopáticos. O tratamento indicado são os psicoestimulantes, que seria a Ritalina, Venvance, Concerta, que são os principais. Mas, como o TDAH é muito diverso, não se resume apenas a psicoestimulantes. O TDAH, além da dificuldade de concentração, da procrastinação para fazer coisas simples, que o psicoestimulante ajuda muito bem, vem junto ansiedade, insônia, toque, dependências químicas. Então, o tratamento visa tratar o núcleo, que é o TDAH, mas também as comorbidades, que são esses que eu acabei de citar. Só que, para isso, na medicina tradicional, os alopáticos, cada um desses sintomas, cada uma dessas condições vai ser com uma medicação diferente. Dificilmente tem uma medicação só que vai resolver tudo. Quando entra para o tratamento com os fitocannabinoides, ou CBD e o THC, eles tratam todos esses sintomas juntos. Então, vai ajudar a tratar a ansiedade, vai ajudar a tratar a insônia. Se o paciente tiver algum tipo de dependência química, algum tipo de vício, de compulsão, o CBD vai ajudar a controlar esses sintomas. Na questão da concentração, o THC também é um importante aliado. Então, tem essas diferenças. Então, quando inicia um tratamento com os fitocannabinoides, é muito comum no consultório ver um paciente que já tem com várias medicações. E quando a gente inicia, a gente consegue dar uma podada nesse excesso de medicação. Perfeito. Doutor, existe uma história pessoal aqui tua também em relação a cannabis e TDAH. O doutor teve o diagnóstico há pouco tempo, já formado em medicina, doutor? Sim, eu descobri há uns 3 anos que eu tenho TDAH. Até então, eu pensava, assim, né? Eu acreditava que era preguiça, que assim, que não. Enfim, a TDAH tem essa questão de baixa autoestima por ter dificuldade de concluir tarefas importantes. Então, eu tive muito trabalho, assim, né, dei muito trabalho no colégio, acabei reprovando. Para entrar na faculdade foi um sacrifício. Até então, assim, eu não sabia que era tão difícil assim até eu ter o diagnóstico. Aí, quando eu tive o diagnóstico, eu falei, caramba, a vida não era para ser tão difícil, mas acabou sendo mais difícil. Então, nesse período, eu acabei iniciando o tratamento com o psicoestimulante, só que eu sou um tipo de paciente que eu não gosto muito de medicação, mas como profissional, lógico que não posso negligenciar. Então, eu ficava frustrado porque utilizo o metilfenidato de liberação prolongada, que é o Concerta, mas junto com ele vinha sintomas de irritabilidade. Se eu errasse um pouquinho do horário da dose à noite, já não conseguia dormir, então eu ficava muito frustrado porque, por mais que a medicação me ajudasse, eu ainda ficava tendo que combater efeitos colaterais. Isso até eu conhecer o tratamento com os fitocannabinoides. Quando eu comecei a estudar, inclusive virou um hiperfoco meu, por isso que hoje estamos por aqui, porque eu me apaixonei bastante por esse mundo. E quando eu comecei a utilizar o tratamento em mim, todos esses sintomas paralelos de irritabilidade, de oscilação de humor, que apesar do psicoestimulante também ajudar, o tiro pode sair pela culatra e às vezes ele pode estimular. Então, às vezes acontece do paciente com o psicoestimulante ficar mais irritado. Também acontece isso, faz parte do tratamento. Mas, quando entra os fitocannabinoides, ajuda muito a equilibrar esses sintomas. Perfeito, doutor. O doutor citou o CBD e o THC. Esses são os principais fitocannabinoides para o tratamento do TDAH com cannabis? Por enquanto, assim,
Aqui no Brasil, os tradicionais é o CBD e o THC, mas nos importados também tem CBG, também tem CBN, também tem HCV, que eles também têm o seu papel, mas vamos até aos principais. Como é que o CBD e o THC ajudam no tratamento do TDAH? Eu falei sobre ansiedade, sobre insônia, sobre dependências químicas. Pronto, o CBD, pela ação ansiolítica, também ajudar na melhora da arquitetura do sono, ajudar a conter as oscilações do humor, ou seja, as explosões do TDAH. E, assim, o TDAH não tem alguns filtros, então é muito comum quando recebe alguma informação, não processa direito, acaba explodindo, então às vezes acaba sendo grosseiro sem querer, ou então acaba sendo grosso quando não era de forma equivocada. Então, o canabidiol, ele entra para ajudar em qualquer tipo de dependência química, seja de cigarro, seja de álcool, seja de drogas E, ou seja, de Zolpidem, de Rivotril, porque também é comum esse tipo de abuso. Também de álcool, de cigarro, da própria cannabis inalada. Então, pacientes que fumam a maconha, assim, que tem TDAH, eles têm um efeito positivo, porque, voltando para o THC, por ele ter efeito mais estimulante, ele costuma melhorar a concentração, costuma melhorar a energia, não muito a procrastinação, mas essa energia. Então, os pacientes costumam utilizar a maconha, fumar maconha, na intenção de melhorar a concentração, só que o tiro sai pela culatra, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o THC na dose terapêutica melhora a concentração, melhora a organização, mas da forma descontrolada, o uso adulto não consegue ter esse limiar, então acaba entrando em uma dependência, em um abuso. E é aí que entra o CBD para ajudar a sair desse quadro. Então, doutor, é por isso que o tratamento para o TDAH com cannabis é tão necessário, imprescindível, o acompanhamento médico? Exatamente. Até porque o TDAH costuma muito oscilar ao longo da vida. Então, a questão dos ciclos de hiperfoco. Então, o paciente entra no ciclo de hiperfoco, está super empolgado em alguma situação, a medicação até ajuda ele a sustentar aquele foco, só que ainda entra nesse ciclo de uma hora você pode ficar entediado, pode, digamos, descarregar, e aí entra no ciclo de ficar sem energia. Então, qualquer tipo de tratamento psiquiátrico, mas especificamente com TDAH, é muito importante fazer o acompanhamento médico para fazer questão de ajuste de dose, porque às vezes acontece de, quando o TDAH consegue finalmente entrar na rotina, consegue fazer atividade física regular, consegue melhorar a alimentação, consegue cuidar da higiene do sono, os sintomas por si só já vão diminuindo, e quando já está com a dose elevada de medicação, acaba atrapalhando a vida do paciente. Então, quando não faz acompanhamento, a medicação até certo ponto, ela ajuda. Mas se não tem acompanhamento, vai chegar um momento que ele pode não necessitar da medicação. Então, se ele não faz esse tratamento, ele vai ficar, enfim, se sabotando, assim, não vai conseguir melhorar, justamente pela falta de acompanhamento. E quando se fala de tratamento com fitocannabinoides, é duas vezes mais importante, porque o TDAH tem o problema da ansiedade, da energia, da hiperatividade, mas também tem o problema da falta de energia, da falta de disposição, da falta de concentração, que de sintomas ansiosos, de hiperatividade, o CBD é essencial, enquanto os sintomas de falta de energia, de concentração, o THC vai ser importante. Então, note que, ao longo do tratamento, o paciente que faz tratamento com fitocannabinoides pode necessitar de mudanças de ajuste tanto de dose quanto de mudança de substância. Muito bom, doutor. Última pergunta, que eu sei que não estava no script, mas cabe pergunta Não, sem problema. bem ampla, mas também ao mesmo tempo bem direta. Doutora, então a gente pode dizer que sim, a cannabis pode ser uma aliada no tratamento do TDAH, claro, com o devido acompanhamento médico? Definitivamente. Por quê? Porque o paciente que faz tratamento alopático, a tendência é ficar aumentando a quantidade de medicações. Porque começa a tratar o TDAH com psicoestimulante, aí daqui a pouco começa a aumentar o nível de ansiedade, ou então começa a piorar a insônia, aí chega, bota mais uma medicação para isso. Só que aí daqui a pouco, essa medicação começa a ter efeito colateral, aí entra mais uma medicação para combater esse efeito colateral. E quando o tratamento é com os fitocannabinoides, o paciente que já chega nesse quadro de polimedicado, né, com várias medicações, quando inicia o tratamento, começa a se organizar, começa a voltar para o eixo, e assim fica muito mais fácil fazer essa redução de medicamentos. Então, sim, definitivamente é um aliado importantíssimo para o tratamento do TDAH. Gabriel, muito obrigada por esclarecer todas essas nossas perguntas. Em breve a gente tem uma live especial sobre cannabis e TDAH aqui no portal Cannabis Saúde também com o Dr. Gabriel. Pronto, vamos embora.